Dois amigos apaixonados por motociclismo e cerveja resolveram produzir a própria bebida. Aos poucos, e após muitas pesquisas e experimentos, as receitas foram ficando melhores e caíram no gosto da turma do clube de motociclismo. A brincadeira ficou séria e eles investiram na produção e na marca. Hoje, Biela Beer tem estrutura e mira expandir os produtos para todo o país. Este é o negócio dos sonhos de hoje. Acompanhe! Me chamo Carlos Buffon, tenho 49 anos, formado em administrador de empresas. Eu trabalho no ramo do agronegócio e também na cervejaria. A escolha de empreender na área de cerveja, na produção de cerveja, ela realizou dois sonhos meus, que é reunir um hobby que eu tenho, que é o motociclismo, e o gosto pela cerveja. Nós fizemos uma pesquisa de mercado e vimos que caberia ter um negócio próprio aqui para atender a nossa cidade, visto que as cervejas artesanais, além da dificuldade de encontrar em pontos comerciais e uma certa distância, o local mais próximo, a gente viu uma carência muito grande e descobrimos que as pessoas queriam mesmo ter aromas e sabores diferenciados para degustar na sua casa ou no seu bar preferido. O comércio e vendas em si ele não muda muito de um negócio para o outro, porém há certas particularidades que nós aprendemos ao longo do tempo. Você produzir uma cerveja que não tem um apelo preço e sim um apelo de qualidade, de diferencial, ele requer um público também que busca esse tipo de produto. Dessa forma, a gente trabalha muito com degustações, trabalha muito com harmonizações, criando essa expectativa diferenciada para as pessoas. Eles não vão tomar uma cerveja, eles vão degustar uma experiência. Esse foi o ponto principal que fez a gente focar nas cervejas que nós temos hoje. Você empreender no Brasil não é fácil, mas a gente leva o coração em tudo que a gente trabalha. Então, a decisão de empreender numa cervejaria, desde a construção da cervejaria, elaboração do projeto, todos os estudos que foram feitos, nos mostrou que, além de unir uma paixão que a gente tem, seria algo rentável para nós. Então, nós buscamos nos aperfeiçoar bastante no método produtivo. Nós temos uma certa expertise na parte administrativa, que isso foi um corte de caminho muito grande. Isso nos mostrou os números que a gente quer atingir lá na frente. E nós vimos o mercado, como ele se comporta e de que forma que a gente poderia atuar nele, levando o nosso produto ao consumidor. E não basta você produzir um excelente produto, você tem que saber vender esse produto, trabalhar esse produto. Foi isso que nos fez ter a segurança de que é um negócio de sucesso. A Biela Beer ela surgiu meio que de acidente o nome, né? Biela Beer. Eu faço parte de um motoclube aqui na nossa cidade desde o ano 2001, né? São 22 anos aí de história. E o nome desse motoclube é Biela Motoclube. Até então eu comecei a produzir cerveja em casa no ano de 2015 e eu não tinha um nome para essa cerveja. E no final de ano o motoclube me chamou para fazer a cerveja de confraternização, que a gente sempre faz. E perdi a ajuda do meu atual sócio, né, o José Ferreira, que foi um dos fundadores também da cervejaria, e pedi ajuda para alguém. Fizemos a cerveja da confraternização, à época 50 litros era a minha produção caseira, e no meio da confraternização, lá do churrasco e tal, o pessoal começou, traz uma biela aí, traz uma biela. Falei, pô, mas não tem nome a cerveja, ninguém está pedindo cerveja, está pedindo uma biela. Então, como a gente tem essa identificação na cidade do motoclube, que foi o primeiro motoclube da cidade, eu resolvi linkar essa marca, né, o nome do motoclube com a cerveja e também com o meio motociclístico, que é um meio também que, como outros que a gente tem, consome bastante cerveja. Aqui na Biela Beer a gente sempre procurou desde o início criar aromas e sabores diferenciados. A gente segue à risca as 4 escolas cervejeiras, que é a americana, a belga, a inglesa e a alemã. E conforme foi passar do tempo, a gente foi escolhendo os estilos de cerveja
que o público mais estava procurando. Houve também no início a questão do gosto pessoal. Nossa primeira cerveja foi uma Weissbier, na escola alemã, uma cerveja tipicamente uma cerveja de trigo. E com o passar do tempo a gente começou a perceber que o mercado achava a cerveja muito forte ou muito fraca. A gente foi ampliando devagarinho conforme tinha o feedback do nosso público. Então, normalmente a gente fazia só uma quantidade pequena e fazia degustações em alguns pontos na cidade para ver a aceitação ou não desse rótulo. Hoje a gente conta com 11 rótulos e a gente sempre brinca para as pessoas que falam não gosto de cerveja. Eu falei, não, a realidade não é que você não gosta, você ainda não experimentou todas. O consumo dos nossos rótulos, dos nossos 11 rótulos, eles têm a sua particularidade. Nós temos uma sazonalidade anual de vários estilos. Agora nós estamos iniciando, estamos no outono, em breve estaremos no inverno, então com certeza pede uma cerveja mais encorpada, uma cerveja com teor alcoólico mais alto, uma cerveja para você degustar ao invés de simplesmente beber. Então nós temos para qualquer tipo de público, para qualquer época do ano. Eu tenho um amigo meu até que brinca muito, que ele chega e gosta de tomar a nossa Rodster, que é uma cerveja com 7,2 de álcool, que ele demora 30 minutos para tomar uma simples garrafa, ele liga o ar-condicionado no 15 e fica feliz da vida. Então, com relação à parte anual, a gente tem, claro, a sazonalidade, mas os nossos rótulos são bem comercializados, quase que igualmente. A sazonalidade impacta diretamente. Nós estamos agora num período chuvoso, então, consequência disso, são menos eventos, menos pessoas que vão sair de casa para bares e restaurantes. Isso faz com que o consumo da cerveja nossa, que é mais popularizada, ela caia com certeza. Então, a gente adequa a produção da nossa fábrica conforme a necessidade do público. Claro que sempre com um estudo que a gente faz relativo a cada época do ano. A gestão financeira da empresa ela é feita com o nosso departamento administrativo, onde nós temos 2 pessoas que são responsáveis e uma que atende diretamente no balcão, na parte de faturamento, que passa diretamente para a pessoa que a gente chama de contabilidade interna. Nós utilizamos um software que foi desenvolvido em boa parte por mim, junto com o programador, porque embora tenha muitos softwares prontos no mercado, ele às vezes não atende a nossa necessidade. Então, às vezes você tem um elefante branco na mão que você não sabe conduzir. Então a gente cortou muitos caminhos, a gente consegue ter um retorno das informações mais rápido, de uma forma mais simples e com o nosso entendimento. E a parte fiscal a gente tem uma assessoria externa que faz todo esse controle. A Biela Beer começou comigo e com o José Ferreira. E eu sempre fui mais para o lado de estudo, da parte do processo de produção da cerveja até o envase, parte de mostura, parte de receitas e a parte burocrática também. E o Zé Ferreira sempre ficou na parte operacional. Hoje nós temos um mestre cervejeiro, onde eu tive que me afastar por questão de tempo, pelo crescimento da cervejaria, mas o José Ferreira continua comandando toda a parte operacional da fábrica. E eu sempre comento com todo mundo, sem a minha pessoa a cervejaria funciona, sem José Ferreira jamais. A Biela Beer não tem pretensão de ter novos sócios. Nós já tivemos várias propostas de, inclusive, investidores anjo, já tivemos propostas de fazer uma filial no Nordeste, já tivemos propostas de fazer uma filial no Rio Grande do Sul, mas como a gente preza muito pela questão da qualidade, não que lá não teria qualidade, né? Mas a gente gosta muito de ter o olho nosso nas nossas cervejas. Então, no momento, é algo que a gente não pretende incorporar. Eu acredito que o que mais chama a atenção do nosso público são os nossos rótulos com a diversidade de cervejas que nós temos. Nós temos 11 estilos de cerveja. Em nossos rótulos a gente procura sempre colocar esse visual do motociclismo. Então, nos nossos rótulos sempre conta a história de algum local que a gente foi. Os nossos rótulos compõem uma foto de local que a gente já foi de moto. Então, tem uma história a ser contada. Nós temos fotos da Cordilheira dos Andes, temos fotos do Rio Grande do Sul, temos fotos de Santa Catarina, temos fotos do Peru. Enfim, são vários locais que nós já presenciamos, já estivemos de moto lá. Então, a gente pode contar um pouco
dessa nossa experiência, que nos traz o quê? Uma lembrança do local que a gente foi, com o estilo da cerveja e a moto que a gente estava. Para quem é motociclista, esse saudosismo é maravilhoso. Então a gente acredita muito que a nossa marca visual, a nossa identidade visual que mais chama atenção, junto com os 11 estilos de cerveja. A cervejaria, o ideal seria rodar 100% ou a 120% todo dia. Porém, tem a sazonalidade, então teria um certo período que chama-se ocioso. Mas na realidade a gente aproveita esse período que a gente deixa de produzir um pouco, a gente cai numa produção de 60% a 70%, para fazer as manutenções devidas que a gente precisa fazer nos equipamentos e também aproveita esse tempo para fazer uma análise melhor do mercado. O público que consome Bela Beer é um público bem diversificado. Nós temos todas as classes sociais consomem Bela Beer, todos os tipos de gostos consomem Bela Beer, mas isso daí a gente alcançou devido aos vários estilos de cerveja que a gente tem. E também a gente trabalha muito, a gente promove bastante degustações. Tem várias pessoas que vêm com um certo preconceito de paladar, dizendo que a cerveja artesanal ela é amarga, na realidade ele tem um amargor, ou ela tem um aroma que ele não gostou, ou é muito forte, ou é muito fraca, enfim. Tem várias maneiras de a gente burlar isso entre o público, ou seja, pela nossa diversidade de rótulos. Então, dificilmente uma pessoa que vai provar a Bela Beer não vai encontrar um rótulo que vai agradar o seu paladar. Então, a gente tem mesmo um público bem diversificado, a gente participa de vários festivais, a gente sempre leva de 6 a 8 torneiras, justamente para atingir o maior número de pessoas possível. Nós temos um processo bem rigoroso na compra de matérias-primas, a gente escolhe a dedo os nossos fornecedores, toda a compra nossa, a gente exige o laudo antes de efetivar a compra para saber se está na safra correta que a gente quer do lúpulo, a gente procura ter sempre os lúpulos mais frescos, a gente não vai atrás de preço, a gente vai atrás de qualidade. Integrar toda a nossa marca da Biela com o motociclismo, Biela é uma peça que faz parte do motor de uma moto, foi justamente a ligação de duas paixões, moto e cerveja. Eu sou motociclista há vários anos, eu tenho uma paixão enorme por moto desde que eu me conheço por gente. Faço bastante viagens de moto por ano, eu procuro fazer o máximo possível dentro da possibilidade que o trabalho me permite, não tanto quanto eu gostaria. Mas a gente quis trazer uma visão do motociclismo que algumas pessoas consideram que o motociclismo é algo perigoso, ou é algo muito radical, ou é algo de pessoas de não boa índole, levar uma identidade diferente para as pessoas conhecerem. E para quem é motociclista, ficou muito legal e muito bacana também o que nós fizemos com os rótulos e estilos escolhidos. Nós temos, por exemplo, uma cerveja que é mais encorpada, uma cerveja que tem um teor alcoólico mais alto, a gente colocou no nosso rótulo uma motocicleta que ela também é justamente tudo isso que a cerveja é. Uma moto que ela é fácil de pilotar, com uma cerveja que é fácil de pilotar, porém com teor alcoólico alto, com uma cilindrada alta, ou seja, beba com moderação e pilote com responsabilidade. Temos também algumas cervejas bem mais leves, que tem nosso rótulo, motos para você passear na cidade, curtir a paisagem, ou seja, a gente abrange essa questão do motociclismo de uma forma que linka diretamente com o estilo da cerveja. E para quem é motociclista, com certeza ele vai ter essa sensação de estar degustando a cerveja e pilotando a sua moto. Logo no início, nós contratamos uma consultoria
na parte de tecnologia cervejeira para entender todo o processo de produção e também o que uma fábrica precisa para ser montada. Existem muitas normas no Ministério da Agricultura, existem muitas normas no processo fabril e também todo o roteiro que você tem que seguir para a produção. Você não pode atropelar uma fase, colocar ela na frente, a outra atrás, você tem que seguir todo um caminho como se fosse uma linha de montagem automotiva. Então nós contratamos essa consultoria. Essa consultoria ela nos mostrou qual que seria o mapa que nós precisaríamos fazer dentro da cerveja, o que tinha que ser em cada lugar, e a partir daí a gente seguiu do zero. Nós criamos uma planta própria, a gente construiu com recurso próprio, com autorização do Ministério da Agricultura, que é o que nos fiscaliza, e foi aprovado o projeto. Então, com essa consultoria, ela nos mostrou a ordem que seria o processo produtivo, porque a nossa experiência era a experiência de panela, né, de casa. Nós visitamos muitas cervejarias também, conversamos com vários mestres cervejeiros também para entender melhor alguns produtores de cerveja artesanal já há muitos anos no mercado e podemos puxar essa bagagem para a Biela Beer. Então, todo o processo cervejeiro foi feito dentro das regulamentações, onde você evita desperdício, onde você consegue otimizar o teu processo, você ganha tempo, menos gasto de energia, que isso aumenta a sua rentabilidade. A questão do processo cervejeiro, a gente tem que, a partir do momento que a gente vai produzir do zero, a gente busca sempre otimizar custo. Otimizando o custo, a gente consegue melhorar o preço final ao consumidor. Então, dessa forma, a gente usa a gente investiu em algumas outras ferramentas. A gente tem os equipamentos mais novos, nós temos equipamentos modernos, porém não tirando a parte artesanal, a parte de ter que colocar a mão para produzir a nossa cerveja, para a gente manter essa questão artesanal. Investimos também numa usina fotovoltaica, e isso daí baixa o custo, tem também toda a questão de sustentabilidade, que é muito importante para nós. Nós temos reuso de água, nós não desperdiçamos água, nós temos toda a parte dos maltes, ele vai para a ração animal, a parte de levedura vai para a ração animal, então a gente não tem contaminação no meio ambiente. Todo e qualquer produto que entra na cervejaria, para questão de matéria-prima, ele vai ser reusado de alguma forma. Então a gente tem dentro dessa cadeia toda essa preocupação. Ser ambientalmente correto, não por uma questão de ser obrigação, mas por uma questão que nós somos e queremos ser. Ter uma questão da usina fotovoltaica, onde a gente vai ter um menor consumo de energia elétrica e vai baratear o preço para o nosso consumidor. E também a questão do reuso que eu já citei, né? Das matérias-primas para dar o destino correto a elas, não simplesmente jogar no lixo. Bom, a parte de criação da Biela Beer, uma simples panela de 20 litros, para hoje uma capacidade produtiva de quase 15 mil litros ao mês, ela teve vários degraus a serem ultrapassados. Eu investi muito em conhecimento, alguém que só sabia fazer, que não sabia fazer, começou a fazer numa panela em casa para passar a produzir 15 mil litros. Foram vários cursos que a gente fez, curso de sommelier de cervejas para entender o universo cervejeiro, os diversos estilos, seus aromas, sabores, sua história, os defeitos que a cerveja não deve ter, também questão de harmonização. Então toda essa parte de conhecimento teórico a gente fez. Tivemos também alguns cursos na parte de produção, aí vamos dizer assim, a mão na massa mesmo, como é que é feito o processo, o que a gente pode melhorar no nosso processo para ter uma redução de custos, para ter uma otimização dentro da cervejaria. E também a parte de construção, lá atrás que a gente fez, nós tivemos também várias conversas com engenheiros, com consultora para saber o real custo. Nós tivemos várias visitas a indústrias de equipamentos cervejeiros também para saber qual que era o custo desses equipamentos, dadas as suas diferenças, e analisamos o valor que a gente poderia investir para dar ou não um start, pois o mercado, a gente já havia feito a pesquisa de mercado e sabia que comportava. Agora a questão, você consegue bancar? Porque você é mercado financeiro, fazer um empréstimo com a taxa de juros que se tornaria praticamente inviável, ou então um retorno a um prazo muito mais longo do que a gente havia planejado. Então nós pesquisamos bastante também essa questão de custos de construção
de adequação da nossa construção às exigências do Ministério da Agricultura e também na aquisição dos equipamentos. A boa estrutura da cervejaria ela é fundamental para a gente entregar ao consumidor o produto mais fresco possível e em toda a qualidade que ele merece ter na sua mesa. Sem uma boa estrutura, você vai começar a ter sérios problemas com relação a ter uma contaminação cruzada, a ter alguma parte de fiscalização ambiental ou alguma parte de fiscalização de normativas que não se enquadram no devido processo. Então, a estrutura é um dos pontos primordiais, se não um dos pilares que você tem que ter quando se pensa em ter um negócio de produção de cerveja artesanal. A cerveja artesanal ela é bem diferente das cervejas que chamamos mainstream do mercado, que são cervejas produzidas em massa. A cerveja artesanal ela tem todo um cuidado para ser feita. Nós temos um processo bem rigoroso na compra de matérias-primas, a gente escolhe a dedo os nossos fornecedores. Toda a compra nossa, a gente exige o laudo antes de efetivar a compra para saber se está na safra correta que a gente quer do lúpulo. A gente procura ter sempre os lúpulos mais frescos, a gente não vai atrás de preço, a gente vai atrás de qualidade. Tendo uma qualidade na matéria-prima adquirida, nos maltes selecionados, nas leveduras, a gente com certeza vai entregar um produto diferenciado ao consumidor. E sim, ele é artesanal, a gente coloca muita mão na massa aqui. Eu acredito que algumas pessoas nos procuram para investir na cervejaria ou para montar franquia, também tivemos essa procura. É um mercado crescente no Brasil, é um mercado muito pequeno ainda, um mercado que pode dobrar nos próximos 2 anos, eu acredito muito nisso daí. Hoje o percentual no Brasil do consumo de cerveja artesanal ainda é muito baixo comparado com países como os Estados Unidos. E também na parte per capita de consumo de habitante por litro de cerveja também nós estamos bem abaixo. Não que nós estamos incentivando o consumo massivo de cerveja, tanto que o nosso lema é beba menos, beba melhor. Então, eu creio que muitos investidores, até quem quer iniciar uma cervejaria, tirar o seu sonho, colocar como um negócio, tem que pensar que você vai levar um produto diferenciado e com maior qualidade para o teu consumidor. Isso vai levar a 2 questões que eu considero que é uma questão pessoal de você estar produzindo uma coisa muito melhor do que tem no mercado e que vai agradar várias pessoas e também de quem está recebendo o teu produto, que vai ter a degustação e satisfação de ter um produto de qualidade na sua mesa. A expansão da Biela Beer é toda uma questão de mercado, mas também tem lá a questão pessoal e profissional. Nós temos muitos ciúmes na nossa cervejaria, então aumentando a produção, indo para outras cidades, será que nós vamos manter a mesma qualidade, o mesmo amor que a gente coloca no nosso produto? Eu creio que sim, mas no momento a gente não pensa em expansão fora da nossa localidade. A gente quer crescer dentro da nossa localidade e atender também os mercados num raio de no máximo 100, 150 quilômetros, que com certeza tem um mercado muito grande para ser atingido. A Biela Beer não tem pretensão nenhuma de ser a maior cervejaria ou a cervejaria mais consumida. A gente quer ter sempre o melhor produto entregue ao nosso consumidor.